Olha, rapaziada, vamos agora dar uma olhada numa matéria que ela é clássica da física, né? As leis de Newton. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece Sir Isaac Newton, né? E tudo que você viu antes ali, né? Todo o tempo que você teve ali, que tocou um pouco a física, ou que entrou na física, você viu coisas como velocidade, aceleração, como é que a velocidade muda e tal, repouso, estudou já Galileu, né? E outras coisas. Newton, ele mudou muita coisa, né? E demorou anos até ter gente tão competente também quanto ele que conseguiu mudar ainda mais nossa visão de mundo, por exemplo, como Albert Einstein. Então veja aqui, por exemplo, que as teorias de Newton são muito interessantes, porque elas são realmente, sabe, coisas que dão para você entender, para você compreender melhor o mundo. Repara que só, na primeira imagem, o que que você tem? Um carro que inicialmente está em repouso. Então ele está paradão ali, o cara mete o pé no acelerador e o carro sai do repouso. Então, assim, o carro está parado. Ele não vai simplesmente sair andando do absoluto nada. Ele precisa do quê? Do motor que vai fazer alguma coisa, né, alguma força ali para poder fazer ele se mandar. Então ele sai do repouso absoluto e se move. Não é à toa. Veja na segunda imagem que a gente tem duas crianças aqui engraçadas, né? Uma criancinha empurrando a outra no carrinho. E a criancinha ali, ela está correndo muito, né? Pode ser que ela esteja até acelerando, que ela esteja correndo bastante para aumentar ainda a velocidade do outro menininho ali no carrinho, né? Então você vê que é uma situação que já há movimento. Não dá para saber pela imagem se é um movimento de velocidade constante ou se é um movimento que está sendo acelerado. Mas é um movimento. Agora, olha a terceira imagem, como é que ela é bizarra, né? Você tem uma van aqui que está voada, de repente o cara pisa com tanta força no freio que ele quase capota, né? Ele basicamente faz um freio, para, trava todas as rodas ali e ele tende a fazer o quê? A continuar o movimento, né? Ele quer continuar o movimento. Você vê que ele, ó, ele quer. Se não fosse o chão ser muito áspero e o pneu também ser muito áspero, sei lá o que ia acontecer. Ele ia sair ou deslizando ou ia, sei lá, talvez capotar. É difícil, né? De prever. Mas você vê que é uma situação que ele sai da velocidade extrema para um repouso, assim, muito rápido, né? Então, aí já é o contrário. Não é o repouso para velocidade. É de uma velocidade elevada para um repouso, né? Uma desaceleração brusca. Então aqui a gente já vê que começam a ter coisas que têm a ver com movimento, com aceleração, desaceleração e tudo mais. Força como vetor. Assim, vamos supor que você tenha, vou pegar aqui, uma força sendo aplicada para cá. Eu vou chamar de força 1. Aí você chegou e junto com ela aplicou uma outra força. Aqui juntinho, ó. Essa vai ser a F2. Eu vou colocar aqui uma setinha em cima desse F e uma setinha em cima do outro F. Por quê? Porque ela indica que você tem um vetor. Que você tem uma coisa que, ó, interessa para onde está indo. Porque se for uma seta para o outro lado, é diferente. Por mais que o valor possa ser igual. Então, se eu tenho um vetorzinho ali e outro, o que a gente vai ter de fato da combinação dessas duas coisas? A gente vai ter, por exemplo, que a soma de um com a soma do outro vai nos dar um vetorzão que eu vou chamar de força R de resultante. Tudo bem? Então, basicamente, o que você fez? Você somou o F2 com o F1 e a soma dos dois deu um vetorzão, que vai ser a nossa força resultante. Então, a força resultante, esse vetor resultante, ele provém de uma soma. Você fez uma soma ali de algum tipo. E deu um vetor que ele é, por exemplo, nesse caso, maior, a combinação dos dois deu isso. É como se um ajudasse o outro. É como se tivesse assim, uma mesa, certo? E você foi lá, bonitão, vou empurrar esse troço. Aí você foi, pá, empurrou a mesa. Legal. Só que aí vem um camarada seu, não, deixa eu te ajudar aí. Aí ele chega ali também, empurra a mesa.
Pô, tu vai ter duas pessoas, cara, uma empurrando e a outra empurrando. É claro que você vai mover a força mais fácil. Por quê? Porque são duas pessoas empurrando a mesa, pô. É o mesmo contexto que você está vendo ali. Vamos imaginar outra situação, então. Agora você tem aqui, ó, uma força para cá. Essa força é F1. Setinha indicando que é um vetorzinho. Só que agora um cidadão veio aqui, ó, e fez uma força para cá. Só que foi um pouquinho menor essa força. Força 2. O que vai acontecer? Elas vão se ajudar de novo? Não, porque está uma para um lado e a outra para o outro. Então, se isso acontecer, a gente pega a diferença. A diferença de uma para a outra vai ser a resultante. Mas para onde que ela vai estar? Depende, quem tiver a maior força. É isso que interessa no final das contas. Você ali vai ter, então, por exemplo, ó, um cara com uma força para cá e o outro com uma força para o outro lado, ou seja, uma força, vamos dizer, para cá. Quanto que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, que é justamente o azul. Então, aí é uma diferença. Você vai ter uma força resultante também, só que a soma agora vai ser diferente, vai ser uma diferença. Então agora é uma outra situação. É uma situação também que você tem uma mesa, só que agora você tem você mesmo aqui, empurrando a mesa para um lado, e seu amigão te atrapalhando. Então vai ter uma força sua maior para lá e uma força menor do seu amigão para cá. Ou seja, como essa é maior, a mesa vai para onde? Vai para a direita. Isso aí vai acontecer, mas só que ela vai com dificuldade. Por quê? Porque seu amigo está atrapalhando você. Entendeu? Então, esse lance vetorial da força, ela só quer te indicar ali. Se eu tiver mais de uma força, para onde é que vai estar prevalecendo? O interesse maior é esse. Vamos agora a uma coisa de extrema importância que você já viu quando estudou Galileu, que é a primeira lei de Newton. Por quê? Porque é a lei da inércia. Olha essa animação aqui. Você tem duas pessoas muito bobas, vamos dizer. O que deve acontecer se você passar por cima da água que você não sabe nem qual a profundidade? Não sabe como é que está a situação? Onde você vai bater? Se tem uma pedra? Bom, você pode bater e sair voando. Então as duas gênias ali, né, elas vão andando, elas batem em alguma coisa que param elas e acontece o quê? O corpo quer continuar indo. Por isso que uma consegue ir para frente de vermelho e a outra consegue ir muito mais para frente, porque ela não está segurando nada. Ela está solta e ela, pum, vai para frente. Então você repara que qual é o estado natural dessas meninas? É estar andando. Uma está andando e a outra também. Elas estão com uma velocidade lá. O que vai acontecer quando elas encontram um obstáculo contando essa velocidade? Bom, o obstáculo vai fazer com que elas tendam a parar. Só que quem para mais é o carrinho, porque o carrinho choca ali com o objeto. Você vê que de cara a menina faz o quê? Ela já dá um tombão para frente. Por quê? Porque a tendência natural do corpo dela é fazer o quê? Continuar o movimento. Então você já viu isso antes, vamos relembrar. O que é a inércia? A inércia, a palavra inércia, ela tem a ver com resistência. Resistência é o quê? A mudança do movimento. Eu estou parado, eu quero ficar parado. Eu estou andando com velocidade constante, eu quero continuar andando com velocidade constante. Como é que eu mudo isso? Alguma força vai ter que agir. Então, a força vai ter que atuar para quê? Para que um corpo em repouso saia do repouso. Um corpo em repouso vai querer ficar em repouso, até que uma força atue sobre ele. Então tá parado, igual aquele carro. Ligou lá, pisou no acelerador e tal, você vai ter toda uma dinâmica para poder fazer uma força e o carro se mexer, não é do nada. Só que também tem o contexto das meninas. Se elas já estão com velocidade, vamos dizer, em linha reta, ali, uniforme, ou seja, retilíneo uniforme, velocidade constante, o que vai acontecer? Bom, ela vai permanecer andando. Porém, se você encontrar alguma coisa que faça você aumentar a velocidade, ou diminuir sua velocidade, desacelerar, ou até parar, o que vai acontecer? Isso só pode ser feito se tiver uma força atuando, ou para ajudar ou para atrapalhar. Correto? Porque a tendência natural vai ser igual a menina, fazer o quê? Continuar indo para frente. Óbvio, né? Não tem por que ela parar. Por isso que ela vai para frente e tomba. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Essa lei, né, na verdade, ela meio que é uma fórmula, tá? Só que ela é o seguinte, ela é uma correlação. Vamos lá. Você acabou de ver.
Se você não consegue acelerar um corpo ou desacelerar, não tem por que ele deixar o repouso ou mudar sua velocidade, correto? Para um corpo andar, o que ele vai ter que ter se ele está parado? Você vai ter que fazer uma força. E como ele está com velocidade zero, para ele ter alguma velocidade, ele vai ter que acelerar. Acelerar é mudar velocidade. Se você quer sair do repouso, você vai ter que mudar a sua velocidade. Então, tem tudo a ver com aceleração. Se você está andando com velocidade constante e você quer aumentar a velocidade, você vai ter que fazer acelerar. Vai ter que fazer feito uma força e essa força vai gerar uma aceleração. E vice-versa. Se você quiser desacelerar, você vai ter que fazer uma força contrária. Ou seja, uma aceleração no outro sentido, para fazer você diminuir a velocidade e assim poder parar. Então você vê que tudo depende da aceleração. Se não tem aceleração, repouso. Ou velocidade constante. Quer mudar isso? Você vai ter que fazer uma aceleração, uma desaceleração. Repara que você tem uma correlação das duas coisas, mas você também tem o quê? A massa. A massa é importante. Imagina, você tem um objeto ali qualquer, pequenininho. Tem outro objeto muito maior. Um tem uma massa pequenininha, o outro tem uma massona. É a mesma coisa. O cidadão vai querer vir aqui e empurrar esse objeto. O mesmo cidadão vai querer empurrar o objeto maior. Primeiro, para ter a mesma aceleração, sei lá, ele vai ter que fazer a mesma força? Não, né? Porque imagina, você vai pegar uma mesa e vai arrastar. E você vai fazer a mesma força para poder arrastar um armário. Vai dar certo? Acho que não. Talvez você consiga arrastar a mesa, mas não o armário. Ou seja, fazer a mesma força não adiantou nada. Para você poder fazer o armário se mexer, você vai ter que fazer uma outra força superior. Então, embaixo, você vai ter que fazer uma força maior e em cima menor. Porque aí você garante de poder fazer o negócio se mexer. Não tem jeito. Né? Por quê? Porque a massa é diferente de um em relação ao outro. Mais massa, mais força, se você quiser mexer o negócio. Se você quiser fazer com que ele saia do lugar. Tá? Então há todo um jogo aí entre força, aceleração e também a massa. Então veja aqui na ilustração abaixo que você vai ter uma força de 2 newtons no objeto de 1 kg. Ele gera uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se você mudar a massa para uma massa maior, de 2 quilos, o que vai acontecer? Bom, você vai ter que, se fizer a mesma força, você vai ter o quê? Metade da aceleração, porque infelizmente a massa está o dobro. Se a massa dobrou, a aceleração caiu pela metade. Paciência. Se você tiver ali um objeto agora, esse menorzinho aqui de 0,5 quilos, ou seja, metade do primeiro caso ali, e você fizer a mesma força de 2 newtons, o que vai acontecer? A aceleração vai ser o dobro. Por isso que em cima é 2 e embaixo é 4. Então tá vendo? Conforme você aumente a massa, diminui a massa, você vai diminuir a aceleração, aumentar a aceleração. Agora o quarto caso, ele é bem diferente, ele é extremo. Você aumentou a massa para 4. E essa massa de 4 é o dobro da de 2. O que vai acontecer? Você vai diminuir a sua aceleração pela metade em relação a de 2. Então você vê que tem um jogo ali, né, de matemática, ou seja, conforme você vai aumentando a massa, você diminui a aceleração. Conforme você diminui a massa, você aumenta a aceleração. Simplesmente porque é mais fácil você empurrar uma coisa leve do que uma coisa difícil. É mais fácil você acelerar uma mesa do que um armário, entendeu? Então há todo um jogo em relação a isso. Esse é o princípio fundamental da dinâmica, é compreender essa relação. Vamos então fazer um exemplo aqui bobão. Qual é a força aplicada em um objeto que tem massa de 20 kg e acelerou 2 metros por segundo ao quadrado? Então, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Força é igual a, qual é a massa? 20. Qual é a aceleração? 2. Então, 2 vezes 20, 20 vezes 2. Isso vai dar quanto? Força é igual a 40. 40 é o quê? N. Em homenagem a quem? A Isaac Newton. Então, você fez 40 newtons de força. Então, o cálculo em si não tem nada de excepcional. Claro, isso quando você tem uma força. E no caso de mais de uma força? E se você tiver, por exemplo, como nas imagens aqui, ó, você tem 2 cachorros, aqui à sua esquerda. Um cachorro está puxando e o outro não está sendo vencido. O que vai rolar ali? Bom, vai rolar que você vai ter um cachorro fazendo força para cá e o outro fazendo uma força menor para onde? Para o outro lado. Como é que vai ser a resultante disso? Já aprendeu agora sobre resultante. A resultante vai ser
alguma coisa para lá. Por quê? Simplesmente porque o cachorro está vencendo, pô. Dá para ver pela imagem. O cachorrinho está vencendo. Então, o nosso cachorro F1 aqui, vamos chamar de F1, ele está ganhando. O nosso cachorro F2 está perdendo. Ele está tentando fazer uma força, mas é insuficiente. Logo, prevaleceu a resultante, que é para a esquerda, onde o outro cachorro está. Simples de entender, assim, não tem nada de excepcional. Olha para a segunda imagem, que você vai ver que você vai ter, agora, muito discrepante. Não é mais 1 contra 1. Você tem um cavalo só que ele consegue fazer uma força tão grande, uma força eu vou chamar de F1 aqui, tão grande, que você, se você pegar lá todos aqueles caras, soma um com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, somando todo mundo, você vai ter uma força ali, e vamos juntar todo mundo e chamar de F2, mas na verdade seria F1, mais F2, mais F3, mais F4, mais F5, mais sei lá quantas pessoas tem ali. Mas se somar todo mundo, o que você vai acabar tendo? Você vai acabar tendo que o cavalo vence. Mesmo tendo um montão de força, você vai ter uma força resultante do cavalo que ela é maior do que a força de todo mundo somado. E prevalecer uma força, nesse caso, para a esquerda. Então você está vendo que, assim, quando você tem mais de uma força, é só você fazer o quê? Ou você soma, como no caso dos caras ali, ó, que eles estão somando todas as suas forças, criando uma força maior, vamos dizer, o que é insuficiente, ou você subtrai ali, naquele caso, como você está vendo, tem um cavalo e tem as pessoas, cada uma é contra a outra, cachorros, um está contra o outro, então você faz uma subtração. Basicamente só isso, você vê que não tem nada demais. Então tá. Se a gente pegar um exemplo, temos duas forças. Sabemos que a massa da caixinha aqui é de 10 quilos. Sabemos que tem uma força para lá de 80, à direita, e uma força para a esquerda de 20, como se fosse uma pessoa empurrando para um lado com uma força maior, uma pessoa empurrando para o outro lado com uma força menor. Qual é a aceleração? Bom, onde que aparece a aceleração? F é igual a m vezes a. Tem aceleração, então isso quer dizer que eu consigo achar ela lá. Só que aqui eu tenho mais de uma força. Eu usar F igual a m vezes a, que F é esse? O que você vai fazer? A rigor, você escreve desta forma aqui. O somatório de forças é igual a m vezes a. A rigor é isso. Eu tenho um somatório de várias forças, aquele símbolo horroroso ali, ó. Isso aqui, ele é um somatório. Ele soma. Por exemplo, o cavalo ali com um monte de gente. Pô, tem um monte de força, cara. Você vai ter o F1 para um lado, que é do cavalo, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F10. Tem um monte de gente. Então, o somatório significa que você está somando todo mundo. Só isso. Não se apega ao símbolo. Só o que ele significa. Nesse caso ali, o que a gente tem? A gente tem duas forças. F1 para a direita. Só que nesse caso aqui, o que a gente tem que considerar? Que tem uma outra força. Só que essa força, para onde que ela está? Para o outro lado. Então, eu vou botar menos F2, porque eu estou considerando que o F2 é negativo. Porque o F2 não é só 20. A rigor, o F2 é o quê? Ele é menos 20, porque ele está para o outro lado. Então, eu simbolizo isso como? Botando menos aqui. Se tivesse uma outra força para o outro lado também, o que você faria? Colocaria menos F3. Entendeu? Todo mundo que for para o lado que está lá, vai ser o quê? Vai ser o seu F positivo. Tanto faz quem seja, F1, F2, F3. O outro que for para o outro lado é F negativo. Quantos tem, não interessa. O jeito de fazer não muda. Então é igual a massa vezes a aceleração. Não vou botar a seta agora porque não vai ajudar nada no cálculo, mas a seta significa que tem um sentido. Tá? Direita ou esquerda, nesse caso. Quem é o F1? O F1 é 80. Menos o F2, que é 20. E isso é igual a massa, que é 10. E a aceleração que a gente não sabe ainda. Quanto que é 80 menos 20? 80 menos 20 vai dar 60. 10 vezes A. Bom, o que a gente pode fazer? A gente já sabe que está multiplicando 10 vezes A. Para eu isolar o A, eu preciso tirar o 10 dali. Então eu passo aí para o outro lado fazendo o quê? Se ele está multiplicando o A, ele passa para o outro lado dividindo 60. Então você vai ter 60, que é dividido pelo 10, e agora sozinho temos o A. Isso quer dizer que se a gente chegar aqui no zero, ó, 0 corta com 0. 6 dividido por 1 vai dar quanto? 6.
Então, ó, 6 igual a A. A gente não costuma escrever assim, né? A gente inverte os lados. A gente escreve que o A é igual a 6. Cara, se é uma aceleração, vai ser, nesse caso aqui, metro por segundo ao quadrado. Então, isso quer dizer que dessa mistura de duas forças, prevaleceu uma força que é para onde? Para a direita, com certeza, porque é maior. E isso quer dizer que a aceleração foi para onde? Com certeza para a direita. E essa aceleração, qual foi o valor dela? 6 metros por segundo ao quadrado, para a direita. Entendeu? Então não é uma coisa muito difícil de fazer. Mesmo que tenha mais de uma força, 3, 4, é só você somar quem for positivo e subtrair por quem for negativo. E vai somando as forças ali como você viu. No nosso caso foi 80 menos 20, 60. Mole, mole. Tudo bem? Terceira lei de Newton. Ação e reação. Bom, temos aqui o nosso amigo que está tentando fazer o quê? Empurrar a rocha. Então ele chega assim. Aqui eu tenho a rocha. Vou fazer uma força para lá. Sei lá, vamos dizer que ele fez uma força de 50 newtons. Primeira pergunta que eu faço para você. Você afunda no chão? Você está lá em pé. Você. Você afunda no chão? Não, pô. Mas você não tem peso? Se você pular, você não cai? Se você largar um objeto, ele não cai? Então, com certeza você vai ter o quê? Você fazendo um peso para baixo. Por que você não afunda? Porque deveria. Porque se você tem uma coisa que cai para baixo, obviamente, então você tem que afundar. Porque você tem o chão. O chão não deixa você afundar, mas como que ele faz isso? E aí vem a tal da ação, que é você estar em pé no chão, e a reação, que é ele te segurar. Se você tem um objeto aqui, pesadaço, e o camarada que não consegue empurrar ele, é porque ele está fazendo uma força de 50 newtons para lá, e o objeto está fazendo uma força de 50 newtons para onde? Por outro lado. Por que você não pode errar aqui? Por que 50? E se a rocha fizesse uma força de 80? Aí teria um problema. O problema seria que você teria uma rocha fazendo uma força, 50 para um lado e 80 para o outro, daria quanto? 30. Isso quer dizer que esse cara, ele teria que cair para a direita, ele teria que cair com 30 de força. Ele cai. Não. Se você empurrar uma parede, só porque a parede é forte, ela não vai fazer você cair para trás. Por quê? Porque ela vai fazer somente a força necessária para te segurar. Ela faz uma reação. Isso quer dizer, então, que se você, por acaso, nosso colega ali, aumentar a força para 100, se a rocha continuasse com 50, ela ia ser vencida. Ela ia conseguir, então, chegar no limite dela, que fosse 50, por exemplo, e o cara ia começar a arrastar o troço, fazendo uma força de 100. Mas como ela não se move, o que a gente sabe? Que ela teve que aumentar a sua reação para 100 newtons também. Então, ela vai aumentando a força conforme o cara vai aumentando a força. Se você empurrar a parede e for fazendo cada vez mais forte, você não vai fazer a parede se mexer, mas com certeza ela vai estar fazendo uma reação cada vez maior para segurar a sua ação, que é a sua força. Então, você vai ter ali sempre uma ação com uma reação. Se você observar as imagens abaixo, o que você tem? Um foguete sendo lançado. Só que o foguete precisa fazer o quê? Ele precisa subir. Ele simplesmente sobe assim? Subir, pronto. Não. Ele sobe jogando fora o quê? Combustível. Ele joga ali o combustível, expele ele, e ao fazer isso, o que ele está fazendo? Se projetando para cima. Como assim? Qual é a força que você tem? Bom, você está jogando combustível para fora. Muito dele. Uma explosão está acontecendo ali. Qual é a reação a essa explosão? Bom, a reação à explosão é você ter uma força que vai fazer o quê? Te empurrar para cima. Cara, só isso. Quer ver um exemplo simples para você entender isso? Olha a figura ao lado. Quando você pega uma bexiga, vai lá, encheu. Em vez de amarrar, larga ela. Ela vai ficar parada? Ela vai seguir algum caminho, depois vai ficar louca em relação ao ar. Mas se você direcionar essa bexiga como está aqui, nessa animação, o que o cara fez? Ele prendeu a bexiga numa linha, para ela poder ter só um caminho para ela seguir, para ela não ficar louca no ar. E ela foi simplesmente enchida ali, e depois o cara largou.
Conforme o ar foi saindo da bexiga, ou seja, você tem a bexiga ali, certo? Conforme o ar foi saindo, ou seja, para onde? Para lá. Para onde é que foi a sua reação? A sua reação foi para lá, exatamente como um foguete. Então, sempre que você tiver alguma coisa que faça uma ação, você vai ter uma reação, correto? Curioso, né? Serve até para uma bobagem ou para um foguete extremamente tecnológico. Vamos terminar então com a lei da gravitação universal de Newton. É uma lei universal, tá? Então ela vai servir para você analisar, por exemplo, aqui no sistema solar, tanto como é que funciona aqui a atração entre Terra e Sol, ou a Lua e a Terra, ou Vênus e o Sol, entendeu? A gente parte do princípio que os corpos se atraem, que massa é atraída por massa, entendeu? Massa atrai massa. Ah, então quer dizer que você aí e eu, se chegarmos próximos, seremos atraídos um pelo outro? Sim. Só que assim, a minha massa é pequena, cara. A sua massa é pequena. Não vai ser uma força que você vai medir e falar, nossa, aí que força, hein? Tá juntando ali, tá se aproximando. Não, não é assim. Agora, quando você fala de um planeta, de uma lua, aí é outra história. Ah, o Sol ele é tão massivo, tão grande, tão pesado, que ele tem uma atração gravitacional, ele consegue fazer isso de forma muito grande. Por isso que você consegue fazer planetas inteiros ali ficarem ao seu redor, sempre sendo atraído, com uma força atrativa. Então, essa força, se você for ver aqui nas animações, ó, você tem as forças aqui, que elas estão uma em direção à outra, elas estão se atraindo. Tá? Então, é uma força que está em relação à outra, porque uma massa atrai outra massa. Não é só a Terra que atrai a Lua. Um é atraído pelo outro. Então, esse erro você não pode cometer. Um atrai o outro, porque a massa atrai massa. E o valor é sempre igual. Não é porque, então a Terra maior tem mais força. Não. Um tem força maior do que o outro. Um é atraído pelo outro. Então, ambos têm uma força que é proporcional à massa dos dois. Tá? Então você vê aqui na órbita também, ó, o satélite aqui, ele é atraído pela Terra e ele vai, ó, girando aqui ao redor da Terra, porque ele está no exato local da órbita. Se você sair demais, você vai para fora da órbita. A atração vai ficando muito fraca, né? Se você está muito perto, você vai tender a entrar dentro da órbita, ou seja, você vai ser uma coisa que vai cair. Você pula, você não sai da órbita. Se você pular, você vai entrar em órbita? Não. Se você pular, você vai sair em relação à força? Você vai ter velocidade de escape para isso? Não. Não acontece isso. Se você pula, você cai. Por quê? Porque a atração entre a massa da Terra e a sua massa é muito grande. Você vai, bum, cair no chão na hora. Então você vê na terceira imagem aqui, ó, que todos os planetas estão ali, ó, orbitando ao redor do Sol. Não desse jeito como a gente já aprendeu antes, mas é algo assim, ao redor do Sol. Se você observar então aqui, ó, lei da gravitação do Newton, né, universal, você vai ver que, ó, massa é atraída por massa. Se você não tiver peso, então a massa é zero, outra massa é zero, você não tem força. A verdade é, sem massa, sem força. Lembra? F não é igual a M vezes A? Se você não tem M, você não tem F. Tem como? Aqui também, se você não tem massas, não tem o que vai estar atraindo se não tem massa? Entendeu? Então você não tem. O que vai interessar para você então é ter a massa, por exemplo, o M1 e o M2, e vai te interessar também o quê? A distância, que a gente vai chamar de raio. Só que essa distância ela é importante, porque quanto mais longe você estiver, mais fraca ela vai ficando demais. Então você vê que não é qualquer distância, é distância ao quadrado. Por que o quadrado? Lembra, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, você vai aumentando muito. Quanto mais distante, mais força você vai ter sendo perdida, tá? Porque essa distância ela é, ó, inversamente proporcional, tá? Dividido. Tá? Então você vai ter G massas dividido por distância ao quadrado. Então a distância está embaixo. Isso quer dizer que a distância, o raio, ele é inversamente proporcional ao quê? Às forças. Então quanto maior a distância, pior é para a força. Então um objeto que está ligado à Terra a uma distância não é igual ao que está ligado a outra. Quanto mais distante, mais fraca vai ser essa ligação. Tá? Então isso é um fator que importa, além das massas. Se você pegar aqui, ó, mesma coisa, só uma outra ilustração para você. Você vai ter massinha, massona, tá? Duas massas. Você vai ter a distância, ou R, raio, tanto faz como você queira chamar, ao quadrado, porque quanto mais distante, mais fraca vai ser essa ligação. E você vai ter uma constante da gravitação universal ali, que é esse valor que você está vendo, que você não precisa decorar ele agora. Tá? Ele é um valor, ele é uma constante, ou seja, é um valor que não muda, que não importa muito se você está falando da atração ali entre Mercúrio e Sol ou Terra e Sol.
Na verdade, essa constante, ela independe disso tudo. Ela é uma constante. O que vai interessar para você que vai mudar é a massa 1, que pode ser a massa do Sol, a massa 2, que pode ser a massa da Terra ou de Mercúrio, e a distância entre eles. Isso vai dizer quais são as forças entre esses astros, por exemplo, entendeu? Por isso que eu falei que eu e você nos atraímos. Claro, massa atrai massa, só que, pô, se você pegar ali essas massas, pô, são muito pequenas, cara. Não são zilhões de toneladas como você tem um planeta. É uma coisa ridícula. São quilos. Então a força vai ser tão pequena que é desprezível. Tá? Para você poder fazer aparecer um efeito desse na Terra, é possível fazer, você tem isso, só que são coisas muito difíceis de produzir. Tá? Então, por hoje é isso. Espero que tenha aprendido bastante e continue estudando. Tchau, tchau.